Existem diferentes manejos e técnicas para a reprodução de um rebanho, desde as mais simples e fisiológicas até as que envolvem maior aplicação de tecnologias. É sobre isso que falaremos hoje. Eu me chamo Vanessa e aqui comigo está o Ney. Esse é o 11º episódio do Mais Ovinos Podcast. Sejam todos bem-vindos. E não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube como Mais Ovinos. A reprodução é o ponto de partida do sistema de criação. Os sistemas de ciclo completo, ou CRIA, têm relação direta com a reprodução, pois dependem da produção de cordeiros para se manterem rentáveis. E mesmo os sistemas de confinamento e terminação dependem dos sistemas de cria para manterem o fluxo de animais. A reprodução tem influência direta sobre a nossa produção e sobre a rentabilidade do rebanho. Por isso, nós precisamos conhecer e entender as possibilidades de manejo e técnicas que temos disponíveis para a realização da reprodução do nosso rebanho. Esse conhecimento possibilita estabelecermos qual é a forma de reprodução que melhor se encaixa na nossa realidade e que vai contribuir para termos bons números produtivos e dessa forma fazer com que a atividade seja viável e nos traga rentabilidade. O objetivo desse episódio é apresentar as formas mais conhecidas e mais aplicadas de reprodução para ovinos. Entender com uma abordagem breve o que é cada uma delas, como funcionam e como devem ser aplicadas para termos bons resultados. E aqui, antes de qualquer coisa, é importante entender: quando falamos na aplicação de técnicas de reprodução, como a inseminação artificial ou inseminação artificial em tempo fixo, é comum que um produtor que resolveu usar alguma dessas técnicas espere resultados iguais ou melhores do que aqueles que ele tem com a monta natural, por exemplo. E na grande maioria dos casos, não é isso que acontece. Cada técnica tem as suas particularidades e tem vantagens e desvantagens que devem ser medidas antes de resolvermos implementar uma técnica no nosso rebanho. 2 pontos antes de avançarmos. Primeiro, independente da forma de reprodução que escolhermos, precisamos entender a importância de ter uma estação de monta definida. Essa estação definirá boa parte do calendário da propriedade. Nossa dica é associar a estação de monta ao momento que gostaria que fosse a parição, que está entre os momentos mais críticos da ovinocultura. Dessa forma, podemos associar a melhor época de pastagens a esse momento. Outro tema que valerá para todas as reproduções é a condição nutricional da fêmea e do macho. O score de condição corporal 3, em uma escala de 1 a 5, é o ideal para as matrizes no momento da reprodução. Já os machos não devem estar superior a 4 no momento do início do período reprodutivo. Teremos um episódio para falar só sobre score de condição corporal, mas não podemos deixar de comentar o ideal para o período reprodutivo. Agora que já fizemos uma breve introdução sobre o assunto, vamos falar das técnicas propriamente ditas. Começamos pela monta natural. A monta natural é a forma fisiológica como a reprodução dos ovinos acontece, sem muita interferência. Basicamente, os carneiros são soltos junto ao rebanho e à medida que as ovelhas vão apresentando o cio, vão sendo cobertas por ele. Obviamente, esse manejo sofre algumas alterações e interferências humanas quando nós estabelecemos o melhor período para que a reprodução aconteça, quando definimos a nossa estação de monta. Mas a monta natural, como o nome já diz, é a forma mais natural de realização da reprodução dos ovinos. É de baixo custo, não exige muita mão de obra, nem instalações muito específicas. Apesar de ser uma prática simples, existem alguns cuidados que podemos tomar para que a monta natural tenha melhores resultados. Por exemplo, precisamos estar sempre atento à relação macho e fêmea. Quantos carneiros usaremos para cobrir as nossas ovelhas? Além disso, também precisamos estar atento ao campo onde o rebanho vai permanecer durante a estação de monta. Esse campo deve ser sempre com boa oferta de comida, isso é indiscutível. E outra coisa importante é que esse campo, se ele for muito grande, é válido juntar o rebanho 1 ou 2 vezes por dia para facilitar o trabalho dos carneiros. Em campos muito grandes, o rebanho se espalha e, consequentemente, as ovelhas em cio também podem ficar distantes uma das outras. Por vezes, os carneiros se concentram em um grupo de ovelhas em cio e pode-se perder o cio de outras ovelhas que estejam mais longe. Por isso, juntar o rebanho pode ajudar a evitar de perder esses cios. E quais as vantagens e desvantagens da monta natural? Ela tem um baixo custo,
pouca interferência, portanto baixa ou nenhuma necessidade de mão de obra. Essa mão de obra não precisa ser muito especializada e ela tem as suas desvantagens. É mais difícil direcionar a monta, a gente tem um controle de paternidade mais difícil e, portanto, uma necessidade maior de adquirir novos carneiros todos os anos. Outra prática utilizada é a monta controlada. Um pouco diferente da monta natural, na monta controlada, os carneiros são mantidos separados do rebanho e são usados rufiões para identificar o cio das ovelhas. Os rufiões são animais que não têm a capacidade de se reproduzir. Um exemplo, nós podemos fazer um rufião com machos através de algumas técnicas cirúrgicas que impedem que eles liberem espermatozoides no trato reprodutivo das fêmeas e assim não há a possibilidade de gerar uma prenhez. Ou também podem ser utilizadas fêmeas androgenizadas, que através da aplicação de hormônios acabam expressando o comportamento de macho e são capazes de identificar e saltar nas outras fêmeas em cio. Para fazer o manejo de monta controlada, as ovelhas são mantidas no campo com os rufiões. Esses rufiões têm o peito pintado com graxa colorida ou usam coletes específicos para isso, e quando eles saltam, eles marcam as fêmeas que entram em cio ao longo do dia. No fim do dia, essas fêmeas são apartadas do rebanho e soltas junto com os carneiros, normalmente durante toda a noite. Os carneiros também devem usar algum sistema de marcação com uma cor diferente da dos rufiões, para que seja possível visualizar quais das fêmeas em cio foram cobertas pelos carneiros. Depois de passarem a noite com os carneiros, as ovelhas voltam para junto do rebanho, porque caso alguma não tenha emprenhado nessa primeira monta, será marcada novamente pelos rufiões no próximo cio. Esse método exige um pouco mais de mão de obra e manejo, porque o trabalho de aparte das ovelhas em cio tem que ser realizado todos os dias. Assim como deve-se reforçar a tinta do peito dos rufiões e carneiros sempre que necessário. Além disso, precisamos de um campo para manter todo o rebanho com os rufiões e um campo para manter os carneiros e receber diariamente as ovelhas em cio. Pela necessidade de manejo diário, é importante que esses dois locais sejam próximos de casa para facilitar o trabalho. A monta controlada tem como vantagem a possibilidade de direcionar as coberturas. Nós podemos escolher quais ovelhas vão ser destinadas para quais carneiros, assim como otimizar o uso de um reprodutor, podendo aumentar a relação fêmea-macho.